Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Jussara. Vamos para mais uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 28, que diz assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos. Lavor de selos. Lavrarás essas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória, e os filhos de Israel e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também um engaste de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de um pano o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Essa será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica, de um jaspe, engastadas em ouro, serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das suas cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode abaixo na frente
dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se apartará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor. Como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e as campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro em uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes a cinto também lhe farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com ele a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio, para lhes também, faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Encerramos aqui a nossa leitura bíblica. A próxima leitura vai ser Êxodo, capítulo 29. E que o Senhor possa falar no coração, de cada um dos irmãos. Não esqueça de inscrever, de comentar e compartilhar. Que todos tenham um bom dia na presença do Senhor.